entra um ponto muito importante. Nós sabemos que é preciso ter diariamente, né, essa volta do nosso coração para Deus. Só que tem um ponto-chave que você falou que é muito importante, que é primordial na nossa conversão. É preciso fazer o reconhecimento de que nós somos pecadores. Sem esse reconhecimento de quem nós somos, sem esse reconhecimento de que a nossa humanidade, pelo pecado original, ela foi manchada, a nossa humanidade, ela é corruptível. Sem esse reconhecimento de quem nós somos, esse o olhar para dentro de nós, nós não conseguimos ir até Deus. E converter, então, né, buscar essa conversão diária, nada mais é do que esse reconhecimento, esse olhar para mim. Mas nós vamos ver mais para frente que não é um olhar que estaciona em mim, mas é um olhar que volta para Deus. E se você está com a tua palavra aí, eu já te convido a pegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 ao 31. Atos dos Apóstolos 17, do 29 ao 31, que vem nos dizer assim: sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus ordena à humanidade que todos, em todo lugar, deve arrepender-se. Eu quero repetir esse finalzinho. Agora, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus ordena à humanidade que todos, em todo lugar, devem arrepender-se. Então, nós já sabemos que o chamado de conversão, o chamado de voltar-se para Deus, de ir até Deus, né? Eu estava procurando o significado de conversão, não somente na Bíblia, mas o que o dicionário dizia para nós também, né? E tem uma definição que ela é muito simples, e às vezes a gente até ouviu já, e até, às vezes até nós já falamos aqui. Mas conversão é esse voltar a nossa humanidade para Deus e receber de Deus a divindade dele. Olha que coisa mais linda, gente. Nós recebemos de Deus aquilo que nós não temos, para que o nosso coração se transforme naquilo que Deus deseja que nós sejamos. E assim como nós lemos aqui, Deus nos chama para perto, Deus nos criou para Ele, porém esse chamado não é só para o Lucas, porém esse chamado não é só para mim, porém esse chamado não é só para quem vive uma vida religiosa, esse chamado é para todos, né? O chamado à santidade, o chamado a essa conversão que nós estamos falando aqui nessa noite, é para todos. E Deus deseja que nós nos convertamos porque Ele nos quer perto do coração dele. Porque Ele nos criou para Ele. E aqui em alguns versículos que está acima, vem nos dizer o seguinte: de um só homem Ele fez toda a espécie, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites da habitação. Presta atenção, olha que coisa mais bonita. Assim fez para que buscassem a Deus. Irmão, irmã, Deus nos criou para que nós buscássemos a Ele. E essa conversão, né, assim como Lucas dizia, esse tempo quaresmal é esse tempo propício para nós nos voltarmos, para nós nos interiorizarmos. E nessa busca que Deus nos pede, né, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Muitas vezes nós temos trilhado outros caminhos, né? Aqui no versículo que nós lemos, no versículo 29, vem dizer que nós somos a linhagem de Deus, e quantas vezes nós temos escolhido a linhagem do mundo, nós temos escolhido outras linhagens que não está nesse propósito, nesse caminho que Deus trilhou para nós, né? Deus se ocupou de nós, Deus se ocupou da nossa história. E muitas vezes nós temos como que desviado, escolhido o caminho mais difícil, né? Se engana o homem que pensa que
caminhar com Deus é o caminho mais difícil, não. Não há tristeza maior do que ver uma pessoa distante de Deus. Porque nós vemos que no coração do homem, e isso é natural de nós, né? Quando eu falo homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher. Nós vemos que é natural que o homem tem essa busca, essa sede, essa ânsia por Deus. E isso muitas vezes como diz a palavra, é colocado em uma linhagem errada, é buscado em uma linhagem errada. Mas, no fundo, o coração de todas as pessoas tem esse desejo de se converter ao Senhor, de ir até o Senhor. Muitas vezes não tem a disposição de aceitar e abraçar aquilo que o nosso sim vai nos pedir. Mas no fundo, né, Lucas? Todo homem tem esse desejo de encontrar com Deus, tem essa sede de Deus.